Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre ah, o meu incómodo, o meu gripe, por assim dizer, com mindfulness a forma como mindfulness e a meditação em particular têm sido retratadas ou publicitadas ou vendidas nos dias que correm. Antes de mais, deixem já agora fazer uma pequeno aqui uma declaração. Eu gosto destas abordagens, tenho formação em mindfulness, eu não tenho nada contra o mindfulness, aliás, até considero que é uma ferramenta viável, embora às vezes uma pessoa brinque com a situação e fale, mas eu acho que o mindfulness é uma ferramenta e uma estratégia muito boa. Dito isto, o mindfulness, na sua essência, pode ser utilizado para fins terapêuticos, mas está longe de ser considerado uma terapia por si só. Quando juntada ou quando junta a outros elementos terapêuticos já validados, então aí faz parte de umas abordagens e no conjunto de estratégias a ser utilizada em terapia. Por si só, não se pode dizer que seja estritamente um modelo terapêutico de intervenção. O mindfulness inicialmente surgiu no Ocidente pelas mãos de um senhor chamado John Kabat-Zinn. Ele é médico. John Kabat-Zinn aprendeu mindfulness através de um monge tibetano, acho eu que era tibetano, Thich Nhat Hanh. Eu estou sempre a massacrar o nome do senhor que infelizmente também infelizmente morreu recentemente, né? Não há muitos anos atrás, de uma maneira honrosa, diria eu, por sua própria escolha, aceitando sem julgamento, com a aceitação plena daquilo que seria o fim da sua vida, que é uma forma de estar no conceito budista e mesmo no mindfulness, mas para não me dispersar, portanto, este monge ensinou John Kabat-Zinn técnicas de meditação e alguns princípios budistas aos quais permitiram que Kabat-Zinn trouxesse esses princípios e essas práticas sobre a forma do mindfulness. Portanto, ele foi o grande impulsionador no Ocidente do mindfulness. E para Kabat-Zinn, o mindfulness não é uma abordagem religiosa, não é uma forma de meditação religiosa, embora os princípios de mindfulness sejam baseados no budismo. Princípios como a aceitação plena, sem julgamento, estar aberto ao momento, estar com atenção plena, que é a própria ou a melhor definição de mindfulness, olhar para o mundo com olhar de principiante, curioso, como se fosse a primeira vez, aceitando que tudo é um momento e que esse momento vai transitando. Portanto, não nos agarrarmos ao momento, estarmos presentes sem que nos possamos agarrar de uma forma nefasta a essas situações. E esses princípios, que são chamadas ou consideradas práticas informais, depois vão-se aliar então
há aquelas que são as mais tradicionais, práticas formais de meditação, em que a pessoa é ensinada a praticar todos os dias, né, a meditação, portanto, estando sentada, ou numa cadeira, ou de pernas cruzadas, com as mãos receptivas. Portanto, tudo aquilo que vocês conhecem de outros estilos de meditação, trazendo a atenção para a respiração, e a instrução é que sempre que haja um pensamento ou uma intenção para agarrar determinado pensamento, ou quando a atenção começar a flutuar, para trazê-la de novo para a respiração. E isto são as práticas formais de mindfulness. Portanto, do ponto de vista formal e mesmo de alguns dos princípios, mindfulness é uma forma de meditação, tal como outras existem. E, portanto, essas práticas foram trazidas e, sendo médico, Kabat-Zinn decidiu implementar essas práticas, as práticas de mindfulness, na componente médica, e então desenvolveu aquele que também é um programa de eleição utilizando o mindfulness, que é o MBSR, também conhecido como Mindfulness Based Stress Reduction. Portanto, este plano, ou este programa de redução de stress por mindfulness, compõe um conjunto de dias em que a pessoa é ensinada os princípios formais e informais de mindfulness, em que ela é ensinada a treinar e a praticar mindfulness todos os dias, e depois, inclusivamente, na reta final do programa, que se eu não me engano é de uma semana, existe um retiro. E nesse retiro, a pessoa, que é um retiro que pode ser feito em grupo, está com outras pessoas, está num sítio isolado, sem acesso a telemóveis ou outras vias de comunicação, em que simplesmente passam esse retiro, esse fim de semana, a meditar, a simplesmente estar, contemplar, usufruir da ligação humana e também com a natureza. E, portanto, é um programa muito completo. O MBSR já foi adaptado, houve tentativas de adaptação da MBSR, inclusivamente aqui em Portugal. Claro que a parte mais difícil da implementação desse programa tem a ver com o retiro, mas já existem alguns trabalhos muito interessantes com a utilização do MBSR aqui mesmo em Portugal, nomeadamente uma linha de investigação em que os grupos de trabalho da Universidade de Coimbra estão muito ligados a esse tipo de práticas. E o MBSR é um programa que tem validade, portanto foi empiricamente válido como sendo eficaz para o stress e a ansiedade. Pelo menos estas duas componentes. Há quem diga que o MBSR também tem evidências para a depressão. No entanto, em termos de stress e de ansiedade, nós sabemos que está completamente validado, e cada vez que uma pessoa implementa um programa de gestão da ansiedade, o MBSR costuma ser um dos modelos aos quais as pessoas se baseiam teoricamente para desenvolver esse programa. Mais tarde, para além do MBSR, a Mindfulness foi começando a ser implementada em contextos terapêuticos, nomeadamente nas terapias de terceira geração, aquelas que são chamadas as terapias de inspiração cognitiva de terceira geração, como, por exemplo, a terapia cognitiva com base no mindfulness, que está validada para a depressão, ansiedade, etc. A terapia dialético-comportamental, que utiliza práticas formais e informais de mindfulness. A terapia da aceitação e compromisso, que também utiliza alguns princípios do mindfulness e as suas práticas formais. A terapia focada na compaixão tem ali alguma coisa, mas já se deriva um pouco.
E fora das práticas mais das terapias cognitivas, temos também a terapia com base na mentalização, uma coisa mais dinâmica, mas também utiliza alguns aspectos de mindfulness. E até o próprio Jeremy Safran, que era um psicanalista relacional e também ele um mestre zen, ele era budista e mestre zen, e ele implementava muito da mindfulness nas suas práticas para melhorar o estabelecimento da relação e na reparação de rupturas. Aliás, na resolução e de reparação de rupturas, existem muitos momentos em que a pessoa, o terapeuta, consegue usufruir melhor da reparação de rupturas através de princípios de mindfulness e também numa questão de gestão mesmo das suas próprias emoções e de estar presente na relação. Também, por exemplo, outros conceitos de presença terapêutica muito mais ligados às partes existenciais humanistas e mesmo focados nas emoções. Portanto, o mindfulness entrou no mundo da terapia. Qual é que é o grande problema e qual é que é o meu grind, digamos, com mindfulness? É que, não sendo exclusivo do mundo da saúde, o mindfulness, pelo menos aqui em Portugal, rapidamente começou a ser distribuído e comercializado e, portanto, o mindfulness acabou por ser a solução para muitos dos males dos portugueses. Mas, como sendo algo que não é devotado à parte da saúde, isso quer dizer que outras pessoas que não profissionais de saúde podem adquirir formação em mindfulness e começar a ensinar mindfulness, que é o que tem acontecido. Portanto, muitas das pessoas que dão cursos e dão formações em mindfulness não são profissionais de saúde. E quando é que isto se torna um problema? Torna-se um problema quando estes programas dados por pessoas que não são profissionais de saúde são dados ou são ensinados com o objetivo de potenciar resultados de saúde ou mudanças em termos de saúde. Ora, como, a meu ver, é necessário um outro conjunto de conhecimentos para além apenas da aplicação do mindfulness, no sentido da conceptualização, da compreensão da pessoa e das suas variáveis psicológicas, do estado em que ela se encontra. Portanto, não é apenas chegar lá e ensinar a pessoa a meditar, é necessário uma avaliação sustentada, prévia, que os profissionais de saúde estão habilitados a fazê-lo. Pois aí começa o problema. E depois, juntando a essas coisas, não é? Estas pessoas, na tentativa de venderem algo, puxam para aquilo que são as crenças de fé das pessoas. E aí o problema não é trabalhar com a espiritualidade, porque isso a saúde também já começou a fazer, e há muita investigação acerca disso. O problema é estar a confundir espiritualidade com algumas coisas que são esoterismo. Esoterismo no sentido em que são complementares, mas que as pessoas acreditam não sabendo se são eficazes no geral. E esse é que é o grande problema. E depois, se forem essas pessoas a ensinarem outras, estão a ver como é que isto vai gerando. Ou seja, eu estou a puxar pela fé das pessoas, estão a ensinar coisas como complemento que, em vez de serem espirituais, são esotéricas, e depois as pessoas começam a acreditar em algo que, se quiserem utilizar para ajudarem pessoas, pode dar muito mau resultado. E é importante dizer, voltando outra vez ao pressuposto de mindfulness, a mindfulness não é algo, não é uma prática espiritual. Não é como o budismo, como o taoísmo, como as práticas religiosas no geral. A própria definição, o próprio Kabat-Zinn, quando implementou mindfulness, teve
e sem atenção. Porquê? Para o mindfulness poder ser utilizado por todas as pessoas, independente das suas crenças religiosas. Portanto, espiritualidade é algo que o mindfulness, por definição, não tem grande integração ou não tem grande voz em. E isto é que eu acho que as pessoas confundem e depois temos estas incidências e estes aproveitamentos do público em geral para estas práticas. E temos de ter atenção a isso, porque há profissionais que estão a ser treinados e depois levam com estas coisas e começam a ficarem convencidos e a convencerem-se que isto aqui resulta mesmo, e depois isso pode interferir na sua prática profissional. E há que ter atenção em relação a isso. Porque mesmo que resulte com algumas pessoas, a ideia é resultar com todas. E certamente que poderá não acontecer. E esse é que é o meu grande problema e o meu grande aviso relativamente à implementação dos programas de mindfulness. Portanto, o meu conselho, especialmente para os colegas, psicólogos e também outros profissionais de saúde, é, se quiserem aprender a implementar o mindfulness nas suas práticas, então a melhor forma de o fazerem é irem aprender com quem seja profissional de saúde qualificado e credível, que é para poderem implementar o mindfulness tal como ele está desenhado terapeuticamente para ser aplicado. Okay? Portanto, esse é o meu conselho. Obrigado por estarem desse lado, fiquem bem e até uma próxima ocasião.